Boa noite, irmãos. Nós estamos novamente fazendo o nosso culto apenas online, em virtude do agravamento da situação da pandemia, no nosso país. Estamos aguardando sempre as novas diretrizes, das autoridades sanitárias. Às vezes ficamos confusos, com vai e vem, mas temos que descansar em Deus, descansar o nosso coração, saber que Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu estou de máscara, mas vou tirar agora porque estamos apenas em 3 aqui no salão. O Daniel, a Rafaela estão aqui para ajudar nesse processo de gravação. Quero agradecer a eles, pela disposição de estar aqui. Nós estamos gravando, na verdade, no sábado à tarde. Então, para você é domingo à noite, para nós é sábado à tarde. E nós sempre vamos soltar pontualmente às 7h30 no horário do culto. O objetivo é a gente sempre manter uma palavra de esperança, uma palavra que nos aponte o caminho para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, nós temos que, em tempos de abundância, em tempos de crise, em tempos de alegria, em tempos de situações difíceis, nós temos que manter os nossos olhos nele. Ele é o nosso referencial maior e é Ele que nos sustenta. Então eu convido você agora a orar conosco. Abra o teu coração. Se você quiser se ajoelhar na sua casa, se você quiser fechar seus olhos, fique à vontade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome nesta noite. Pedimos que o Senhor venha com a tua presença sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está entrando agora no YouTube, entrando nesse link para ouvir a tua palavra. Todos aqueles que têm aliança com a nossa igreja local possam ser alcançados pela tua bênção, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos com a tua palavra, abra os nossos ouvidos, os nossos corações para recebermos a tua porção de graça, a tua porção de alimento para as nossas vidas. Senhor, nós sabemos que nem só de pão o homem vive, Pai, mas o homem vive da palavra que sai da tua boca. Senhor, nós cremos que a tua palavra verdadeiramente é alimento para as nossas vidas. Sabemos que quando ela é lida e meditada e refletida com o teu Espírito Santo junto, Senhor, ela produz vida nas nossas vidas. O teu Espírito traz revelação sobre a palavra escrita, Pai. Por isso, nessa noite, nós queremos que o teu Espírito, nós pedimos, clamamos que o teu Espírito venha produzir uma palavra viva para nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós, essa semana, fizemos o sepultamento do Júnior. Não sei se vocês lembram dele, ele participou um tempo aqui conosco na igreja local. Nós até postamos nas nossas redes sociais para orarem por ele. Ele é pai do Bruno, não é? O Bruno também frequentou bastante tempo, agora está morando em Vinhedo, ele é veterinário, vocês lembram, eu creio dele. E ele faleceu nessa semana, na quinta-feira, e foi sepultado na sexta de manhã. Estivemos lá em Lucélia, que ele morava lá, para fazer o sepultamento. Faleceu de Covid-19, um caso assim muito rápido, não é? Então, uma pessoa bem próxima da gente, esteve aqui conosco durante um bom tempo. Eu peço que vocês estejam orando, pelo Bruno, orando pela mãe dele, a Silvia, os seus familiares, todos aqueles que conviveram com ele, irmã, sobrinhos, todos os que tinham convívio com ele, namorada também. Então tinha muita gente, ele era muito conhecido em Lucélia, o pai dele tinha sido prefeito. É muito triste quando nós perdemos alguém bem perto de nós, Então precisamos pedir para o Senhor guardar as nossas vidas, guardar as nossas casas, nos livrar do mal. Esse é o desejo do nosso coração. Nós meditamos semana passada em Romanos capítulo 5, e eu queria continuar agora em Romanos capítulo 6, queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 6 de Romanos inteiro. Vamos lá, a partir do versículo 1.
Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não morrerá mais. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem mais sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, nesses dias, tenho pensado, e eu creio que é uma palavra até de exortação para nós, como igreja. Estamos vivendo tempos assim, tão difíceis, de não podermos muitas vezes estar juntos, não nos reunirmos com tanta frequência como gostaríamos. E uma sensação, de que o fim dos tempos está chegando, de que nós estamos entrando numa fase nova na palavra de Deus, E a gente tem uma tendência, às vezes, de relaxar um pouco a guarda. Eu sei que as pessoas que não têm uma experiência com Deus, muitas têm pensado assim, essa vida vai acabar mesmo, eu vou curtir, eu vou enfiar o pé na jaca, como a expressão popular diz, eu vou chutar o balde, se eu tiver que morrer, pelo menos vou morrer aproveitando essa vida. E essa mentalidade de aproveitar a vida é uma mentalidade totalmente distorcida, porque essa vida que nós vivemos, que é tão curta, ela não foi feita para ser aproveitada para o nosso próprio prazer, como se a vida fosse nossa, nós fôssemos donos do nosso nariz. Na verdade, essa vida ela foi nos dada como um presente da graça de Deus, e ela deve ser desfrutada na presença de Deus. É diferente entre aproveitar a vida e desfrutar da vida de Deus. Aquele que pensa que vai aproveitar dessa vida, fazer o que acha que dá na sua telha, na verdade ele está
jogando a sua vida fora. E principalmente, deixando de investir na eternidade. Tesouros, acumular tesouros na eternidade, que é aonde realmente interessa. Eu creio que o que nós estamos passando nesses dias é uma advertência para nós como igreja, como cristãos, como pessoas que amam a Jesus, que têm relacionamento com Ele, em não relaxar a guarda, não baixar as suas defesas espirituais, não achar que porque o mundo está em crise, você pode também, eu também tenho direito, eu também sou filho de Deus, entre aspas. Você é filho de Deus, mas um filho de Deus deve amar a Deus e obedecer a Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, logo no primeiro versículo do capítulo 6, fala: pois bem, nós devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça para nós? Ele está dizendo o seguinte: bom, você agora está salvo, você agora está perdoado, você agora é amigo de Deus, você deixou de ser seu inimigo, você selou um acordo de paz com Deus, está tudo bem, você não tem mais condenação sobre você, você não tem mais maldição sobre você, você não tem mais nenhum peso de dívida sobre a tua vida, você está livre para fazer o que você quiser. Para fazer o que te agrada, o que dá no seu nariz. Ele fala: claro que não. É lógico que não. É óbvio que não. Nós não fomos resgatados do pecado para continuarmos pecando. Não teria lógica nisso. Que lógica teria em sermos perdoados do pecado, sermos libertos daquilo que estava nos matando, que era o pecado, para continuar com aquilo que nos matava? Vamos supor que você tinha sido perfurado por uma estaca, uma espada, né? Um espeto. E aquilo precisaria ser tirado de você com muito cuidado, com anestesia geral, para que aquele espeto não viesse a te matar, porque se ele ficasse ali com você, dentro de você, você ia morrer. Então você vai para uma mesa de cirurgia, é operado, anestesia geral, tira aquilo com todo cuidado, você é salvo. Agora você está livre daquele espeto, daquela espada, daquilo que te transpassava. E aí você pega, aquele espeto era o pecado, que te transpassava. Aí você agora está livre, curado, liberto. Você pega de novo o espeto e enfia ele de novo na sua barriga, porque você foi livre dele. Que lógica teria nisso? É melhor você ter morrido da primeira vez. Vai sofrer de novo tudo aquilo. E agora mais complicado fica, porque você está se ferindo novamente num lugar que já foi consertado, já foi curado, já foi mexido. Teu organismo, não é? Vai ser machucado no mesmo lugar. Então, Paulo está dizendo, não há lógica em continuar pecando, não há lógica em continuar fazendo o que é errado, não há lógica em continuar entristecendo o coração de Deus, se você já foi perdoado pela sua graça. Que lógica nisso, que alegria nisso, que prazer pode haver nisso, que vantagem pode ter nisso? Aí eu posso falar, claro que não. Nós não vamos continuar pecando. Por quê? Porque a graça de Deus não é uma graça barata. Ela está sempre disponível para nós, se eventualmente pecarmos. Isso é verdade. Quantas vezes você pecar, se você precisar se arrepender, se você se arrepender de verdade, se você se arrepender de verdade, diante de Deus, quantas vezes você pecar e precisar se arrepender, genuinamente, Ele vai te perdoar. Mas também, a palavra nos adverte, não torne isso uma prática, não faça disso algo barato, não brinque com a justiça de Deus. Ele é amor, mas Ele também é justo. Você vai continuar pecando para que Deus mostre ainda mais a sua graça? A graça de Deus já foi exposta quando Jesus morreu na cruz. E Paulo fala, não vamos mais pecar. Nós não temos mais prazer em pecar. Uma vez que nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se nós morremos para ele, para pecar, como nós podemos continuar vivendo nele? Ou nós esquecemos que fomos unidos em Jesus no batismo?
Quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos morrendo com o Senhor. Quando descemos as águas. E quando saímos das águas do batismo, estamos dizendo: estamos ressuscitando para uma nova vida. Então, o pecado, a partir desse momento que você se entrega para Jesus, você sela um acordo de paz com Deus, você se arrepende dos seus pecados, você reconhece que Ele é o suficiente Salvador e Senhor para te perdoar os pecados. A partir desse momento, o pecado passa a ser algo acidental na sua vida. Eu sempre digo isso, sempre, e não é nada novo. O pecado na vida de um cristão, ele tem que ser acidental. Não pode ser um pecado maquinado, um pecado habitual. O cristão não pode maquinar um ato de vingança, não pode ficar maquinando o mal contra a pessoa, não pode ficar contra outra pessoa, não pode ficar idealizando na sua mente como vou me vingar, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Não deixe nunca esses pensamentos tomarem conta do seu coração e da sua mente. Porque o pecado é um acidente de percurso. É uma atitude impensada, é um momento de raiva. Você às vezes pensou mal da pessoa porque você não interpretou direito os fatos e ficou com raiva dela, mas depois você cai em si, se arrepende, pede perdão, talvez peça perdão para a pessoa. São coisas pontuais, coisas acidentais, muitas vezes irrefletidas. Até na justiça humana, a diferença de punição para um acidente com dolo ou sem dolo, né? Com intenção ou sem intenção, uma morte com intenção ou sem intenção. Na lei do Antigo Testamento também, se alguém matasse o outro acidentalmente, ele não deveria ser morto, ele poderia ir para uma cidade de refúgio, porque foi um acidente. Os dois estavam rachando madeira e o machado escapou do cabo e acertou a cabeça do outro, o outro veio a morrer. Acidental. Essa pessoa não era condenada à morte, ela ia se refugiar numa cidade de refúgio, porque não foi uma morte intencional, não foi uma morte maquinada, não foi uma morte planejada, foi um acidente. Da mesma forma, o pecado nas nossas vidas, ele tem que ser acidente. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que muitas vezes a cultura desse mundo, a cultura da nossa sociedade, ela começa a jogar para nós esses valores. Olha, aproveite, essa vida está difícil, mas você tem direito, você também pode. Olha, você está sofrendo tanto, você está tão isolado, você pode se dar ao direito de fazer isso ou fazer aquilo. Os jovens hoje, nessas festas clandestinas acontecendo por aí, não é? O que é isso? Numa situação de milhares de mortos, que não é um momento de festejar, é um momento de nós até termos respeito pelos que estão morrendo, pelas famílias que estão sofrendo, e pessoas próximas de nós morrendo. Eu acho que todos nós temos já, infelizmente, algum conhecido, ou algum parente, ou algum amigo que morreu. Como é que nós podemos viver um tempo de festa, de festejar, de celebrar? Não é momento para isso. Nós temos que entender que Deus, de certa maneira, tem permitido isso, nós passarmos por isso, para aperfeiçoar o nosso coração. Semana passada nós falamos disso, de desenvolvermos uma perseverança que produz um caráter aprovado. E uma das características de um caráter aprovado é temor ao Senhor, é respeitar o tempo que nós estamos vivendo, respeitar o Senhor, ter temor a Ele, saber que Ele cuida das nossas vidas, Ele tem o controle de todas as coisas e nós não devemos desperdiçar as nossas vidas. Paulo está dizendo que se nós fomos mortos com Ele no batismo, nos identificamos na sua morte, fomos sepultados com Ele no batismo, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder de Deus, agora nós também podemos viver uma nova vida, pelo poder de Deus. Você não está sozinho para viver essa nova vida. Você não conta só com a palavra escrita de Deus. Você conta com a palavra revelada de Deus. A palavra escrita
que é revelada pelo Espírito Santo no seu coração. Essa palavra se torna uma palavra viva e ela te dá poder para você vencer o pecado, para você vencer as adversidades, para você conseguir olhar para Jesus e ter uma vida que agrada a Ele. Nós não estamos mais sozinhos. Não é apenas ler a palavra de uma maneira mecânica, mas é ler a palavra e ter a revelação dela pelo Espírito Santo que está em nós e que nunca nos abandona. O apóstolo continua dizendo que uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a Ele. Que coisa tremenda isso, irmãos. Nós estamos esperando a redenção total do nosso corpo. Quando nós nos convertemos, nós conhecemos a Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, temos nossa primeira experiência com Ele, o nosso espírito é restaurado. A conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus é automaticamente, instantaneamente restaurada. Assim como o nosso espírito é instantaneamente restaurado, o nosso corpo será instantaneamente restaurado quando da sua vinda, quando da volta de Jesus. E nesse meio tempo, entre a restauração do nosso espírito e a restauração do nosso corpo, a nossa alma está sendo restaurada. A nossa alma, Deus não quer um homem, uma mulher que o sirvam, né? Pessoas que o sirvam de maneira automática, de maneira mecânica. Ele quer homens e mulheres que o sirvam por amor, por gratidão, sabe, ter um espírito agradecido, um espírito grato. Essa palavra gratidão está na moda hoje, né? Gratidão, gratidão, gratidão. As pessoas parecem ser gratas, mas são gratas a quem? Para quem vai essa gratidão? Gratidão por uma energia cósmica que cuida de mim, gratidão pelos astros e estrelas que me orientam no horóscopo. Meus irmãos, a nossa gratidão, ela não deve ser direcionada a qualquer coisa. A nossa gratidão, ela deve ser direcionada a Deus. Quando você é grato, essa palavra gratidão, ela deve ser usada por nós, com certeza, mas da maneira correta. Eu tenho gratidão ao Senhor Jesus, ao meu Deus e Pai, aquele que cuida de mim, aquele que me deu vida, aquele que me livrou da escravidão do pecado, aquele que agora me tornou amigo dele. Eu sou grato a Ele. Não é? De manhã eu levanto e falo: Senhor, eu sou grato a Ti. Passei lutas, tem momentos de mais lutas, momentos de menos aperto, de mais pressão, menos pressão, mas eu sou grato em tudo, porque eu estou crescendo no meu caráter, estou crescendo na minha perseverança. O Senhor está desenvolvendo em mim um caráter aprovado, e eu não quero mais pecar, eu não quero mais desagradar o Senhor, eu não quero mais quebrar minha comunhão contigo. Nós fomos libertos totalmente do poder do pecado. E Jesus foi ressuscitado dos mortos e nunca mais vai morrer. A morte já não tem mais poder sobre ele. E ele morreu para quebrar o poder do pecado e o poder da morte sobre nós, porque ele não tinha pecado. Ele não precisava morrer. Ele era eterno. Sempre foi. Mas agora ele experimentou a morte para vencê-la. Ele sofreu o peso do nosso pecado para nos libertar do pecado. E agora ele fez tudo isso para que o pecado não tivesse mais poder sobre nós. Então o apóstolo nos adverte: não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo.
esse corpo velho, esse corpo que vai morrer, esse corpo que está destinado à extinção, não é? A raça adâmica está destinada a ser extinta. E nós agora temos uma outra natureza, uma outra filiação. Nós fazemos parte da raça de Cristo, que é a raça que vai prevalecer, que vai permanecer para sempre. A raça adâmica vai ser extinta. E nós agora fazemos parte dessa nova natureza, dessa nova raça, desse novo povo. Então, enquanto ainda habitamos nesse corpo falho, nesse corpo mortal, nesse corpo que adoece, que envelhece, não deixe que o pecado reine sobre ele. Não ceda a nenhum desejo pecaminoso. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Não deixe. Não relaxe a guarda. Não ache que porque as situações são difíceis, Deus relaxou a sua lei, relaxou o seu padrão. Ah, está tão difícil para a humanidade, eu vou baixar um pouco o padrão de justiça. Não, pelo contrário, Deus está permitindo que essa situação venha. E veja só, não é que Deus quer isso, Ele goste de nos ver passando por apertos, mas Ele permite que essas situações adversas venham, para que o nosso coração seja aprovado, seja tratado e ao final seja aprovado. Nós desenvolvamos perseverança, caráter aprovado, para que isso fortaleça a nossa esperança nele. Então, não relaxe a tua guarda, não é? Você muitas vezes não está conseguindo se reunir fisicamente, não é? Como igreja, nós não estamos podendo fazer isso, não estamos podendo nos reunir nas casas. Você pode falar, puxa vida, está tão difícil. Ah, mas eu posso relaxar um pouco, não é? Um pecadinho aqui, um pecadilho ali, não é? Ah, esse pecadinho de estimação. Meu irmão, não tenha pecados de estimação, porque Deus não estima nenhum tipo de pecado. Então não estime, né? Não dê valor a nada que você sabe que entristece o coração de Deus. O pecado sempre é um erro. O pecado é errar o alvo, é jogar o dardo fora do alvo, né? Fora do alvo mesmo, né? Quando você está aquele jogo de dardos, né? Que você joga tentando acertar a mosca, o ideal é acertar a mosca. Às vezes você acerta um pouco mais longe, mas você está acertando no alvo. O pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Muitas vezes Deus nos dá a opção de escolher entre várias situações. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, pastor, eu tenho 3 propostas de emprego, agora eu não sei. Eu falo, meu irmão, se Deus permitiu que você tivesse 3 propostas, é porque Ele quer que você escolha a melhor. As outras 2 não vão ser pecado. Agora, às vezes você tem uma escolha correta e 2 que são pecado. Então fuja delas e escolha aquela que é bênção. Então errar o alvo é quando você não acerta na mosca, não acerta no alvo, você acerta fora do alvo. É errar o alvo. Isso é pecar. É sair totalmente fora da vontade de Deus. É não achar a vontade de Deus. É fazer algo que vai de encontro, vai contra os princípios da palavra de Deus. E isso entristece o coração de Deus. Mas pior do que, né, além disso, que já é muito ruim, isso vai te trazer problemas, prejuízos, consequências ruins. Então, não continue pecando, não é? Não ache ocasião, não dê ocasião para a sua carne, porque a situação está difícil no mundo, porque as pessoas estão assim ou assado, você está se sentindo, eu mereço, eu posso, só uma coisinha. Primeiro, você não está só, você não foi abandonado, você não foi deixado para trás. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento, mas você tem irmãos que oram por você, que se preocupam com você. Você pode se relacionar com eles através dos grupos de WhatsApp, por redes sociais, por telefone, né? Até mesmo uma visita, né? 1 a 1.
não há problema, mas você não está órfão. Deus continua olhando por você, Deus continua cuidando de você. Os pastores estão à sua disposição quando necessário, é só nos ligar, é só entrar em contato pelas redes sociais. Nós estamos aqui para orar, para te abençoar. Então não se considere frágil, você está coberto por Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Continue perseverando, continue com as suas defesas firmes, colocadas em alta, não é? O escudo, o capacete, a couraça, todos eles, a espada, né? Todas as armas que Deus te deu, as armas de defesa, as armas de ataque, continue empunhando cada uma delas, continue vestindo, revestido de cada uma delas, para que você possa ir bem quando o dia é mau. Em tempos difíceis, nós precisamos redobrar a nossa atenção. Em tempos difíceis, precisamos redobrar os nossos cuidados. Em tempos difíceis, precisamos estar mais atentos aos ataques do maligno, às ciladas do maligno. Aí Paulo fala assim: não ofereçam seu corpo, né? Nenhuma parte dele para instrumento do pecado, para servir ao pecado. Em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus, porque o pecado não é mais seu senhor. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres do pecado. E quem é livre do pecado não quer mais pecar. Não quer mais pecar. Uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não, Paulo fala. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Pode ser escravos do pecado que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Meu irmão, por que nós vamos querer obedecer ao pecado, se nós podemos obedecer a Deus? Que vantagem há nisso? O que ganharemos com nos colocar de novo debaixo da servidão do pecado? Agora, reflete, né? Pense, o quanto é vantajoso você se colocar debaixo da obediência e do senhorio de Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse que o fardo dele não é pesado. Ele disse que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Jesus disse isso: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, servir a Deus, obedecer a Deus é agradável, deve ser prazeroso, não deve ser um fardo, não deve ser um peso. Sabe quando se torna um peso para nós, obedecer a Deus? Quando nós procuramos ter uma vida legalista, uma vida hipócrita, uma vida de aparência de santidade. Aí é difícil, por quê? Porque você precisa carregar uma fantasia, colocar uma máscara de santidade. E é muito difícil você manter essa máscara, manter essa fantasia de santidade o tempo todo. É pesado demais. Agora, quando você entende que você não está mais debaixo de uma lei, de um legalismo, você está debaixo da graça de Deus, você não precisa fingir, você pode ser você mesmo, você é uma pessoa de carne e osso, com seus defeitos, com suas qualidades, com as suas limitações, com as suas potencialidades. Você é você mesmo. Você pode ser você mesmo diante de Deus, você mesmo diante da sua família, você mesmo diante dos seus irmãos. Eu sempre procurei viver uma vida assim diante da minha família e dos meus filhos. Nunca procurei criar um ambiente forçado de santidade. Um ambiente que poderia se tornar algo legalista. Mas sempre ensinei os princípios do que é certo, do que é errado, do que produz vida, do que produz morte, para os meus filhos
para os meus discípulos, para aqueles que eu ensinei, tenho ensinado ao longo da minha vida com Deus. Procurando que cada um tenha uma vida, desenvolva um relacionamento de amizade com Deus, autêntico, verdadeiro. Se nós podemos escolher obedecer a Deus, que conduz a vida de justiça, por que escolheríamos o contrário? Agora, se estamos andando com Deus, visando recompensas apenas, visando posições, visando uma vida de aparência, aí realmente o fardo se torna pesado. Meu irmão, a gente precisa andar com Deus com alegria. Mesmo o povo de Israel, debaixo da lei, Deus o tempo todo chamava eles para perto. Queria que o relacionamento deles fosse um relacionamento prazeroso e não de medo. Quando Deus faz o convite para toda a nação ir ali no Monte Sinai, e Ele queria falar diretamente ao povo, mas quando o povo viu os raios, os relâmpagos, os trovões, aquela situação do poder de Deus se manifestando, eles ficaram com medo e falaram para Moisés: vai você e fala com Deus e depois você traz para nós o que Ele falou, seja o nosso intermediário, você e Arão. Vá você, nós estamos com medo de morrer. Aquilo entristeceu o coração de Deus. Deus não queria que Moisés fosse o seu intermediário. Deus queria ter contato direto com toda a nação. Deus não quer que você tenha intermediários entre você e Ele. Nós como pastores, imagina, numa situação dessa, o que nós podemos fazer? Orar por você, trazer uma palavra de consolo, de esperança, que te fortaleça. Mas se você não aprendeu, nesse tempo todo que nós temos andado juntos, a desenvolver uma comunhão pessoal, verdadeira e profunda com Deus, quem poderá te sustentar nesse período de crise? Se você não aprendeu a desenvolver o teu relacionamento com Jesus Cristo. Por isso que sempre que eu ministro, eu tenho batido há anos nessa tecla, desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, um relacionamento significativo, um relacionamento de amizade, porque isso ninguém pode tirar de você. Meus irmãos, nós estamos todos chocados de não poder nos reunir, de não poder fazer o culto presencial. Que tragédia. Meus irmãos, a igreja na China, ela faz isso há décadas. Ela se reúne escondida há décadas, se reúne nas casas, em grupos pequenos há décadas. E é uma das igrejas mais dinâmicas, uma das igrejas que mais cresce, uma das igrejas mais frutíferas, uma das igrejas que mais ama Jesus da terra. Por quê? Porque eles não precisam aparentar santidade, eles não precisam aparentar alguma coisa diante do povo, eles têm que ser algo autêntico, eles vivem isso na clandestinidade, vivem isso no subterrâneo, é uma fé que não precisa aparecer, pelo contrário, eles precisam ser invisíveis, porque se eles aparecerem, eles vão ser perseguidos e mortos. Certa vez eu vi uma pessoa compartilhar comigo que ele teve contato com um líder da China, e o líder falou para ele que ele ficava chocado com o padrão da igreja do Ocidente, porque a igreja do Ocidente, ela era, quanto mais visível, quanto mais vistosa, quanto mais os líderes eram vistos, mais ela aparentava ser uma igreja bem-sucedida. E ele falava: conosco é exatamente o contrário. Nós queremos ser menos vistos, nós não podemos ser vistos, nós não podemos aparecer, porque se nós aparecermos, nós vamos ser perseguidos, vamos ser presos e vamos até ser mortos. Imagina que crise na mente dele, de ver uma igreja no mundo ocidental tão opulenta, tão
cheia de pompa e circunstância, se julgando poderosa, amiga dos poderosos. Que ilusão, meus irmãos, que ilusão. O que conta é a nossa fé, que eu sempre digo isso também, quando ninguém está vendo, só você e o Senhor. É a comunhão que você tem com Ele no teu quarto, em segredo, o choro que você chora e que ninguém vê, as crises que você passa e que ninguém sabe, ou só alguns amigos próximos. Eu não estou diminuindo a importância da reunião comunitária, da reunião congregacional. É muito importante estarmos juntos como igreja local, celebrarmos o nome do Senhor juntos, partirmos o pão e tomarmos o vinho juntos, manifestarmos a nossa aliança, a aliança que temos uns com os outros e a aliança que temos com Jesus. O culto presencial é muito importante, mas a gente tem que entender que quando não é possível, a nossa fé vai acabar. Quando isso não é possível, nós temos liberdade para continuar pecando, para fazer o que não é agradável a Deus? De jeito nenhum, porque ninguém está te vendo, porque você não está vindo todo domingo na igreja, ninguém está mais perto de você, você pode ter liberdade para alguma coisa errada? De jeito nenhum. Paulo fala, claro que não. Nós agora estamos livres para servir, para obedecer, para fazer o que é bom aos olhos de Deus. Estamos livres da escravidão do pecado, e agora nós nos tornamos escravos da justiça. Sabe, nós não ficamos, ninguém pode ficar neutro. A gente é livre do pecado, opa, agora eu estou tranquilo, eu não devo mais satisfação a ninguém. De jeito nenhum, agora você é escravo da justiça, você é escravo de fazer o que é correto, você é escravo de fazer o que é bom. Você se livrou de uma escravidão para se tornar escravo da justiça. Só que ser escravo da justiça não tem nem comparação. Fazer o que é bom, fazer o que é certo, fazer o que é agradável a Deus, só te traz benefícios. Nós devemos agora nos entregar como escravos à vida de justiça, para que a gente se torne santo. Imagina isso. A gente usa essa palavra até com uma certa precaução, né? Nossa, alguém é santo. Sabe, é uma palavra forte. Mas Paulo, ele não usa essa palavra como algo que deve ser tomado só por alguns poucos privilegiados. Os apóstolos são santos, São Pedro, São Paulo, São João, São Tomé. Não, ele está dizendo, você agora, você não é mais escravo do pecado, agora você deve se tornar escravo da justiça, para que você se torne santo. O que é um santo? É uma pessoa que se separa para obedecer a Deus. É uma pessoa que se separa para servir a Jesus. É uma pessoa que se separa para servir a justiça. É uma pessoa que não quer mais viver injustiça. É uma pessoa que procura se colocar longe da injustiça. Não quer dizer que ela é impecável, não quer dizer que eventualmente ela não vai errar, não quer dizer que eventualmente ela não vai falhar. Mas se isso acontecer, ela assume a responsabilidade do seu erro diante de Deus. E fala, Senhor, me perdoa. Eu tenho procurado fazer o meu melhor, mas às vezes eu sou fraco. Às vezes eu sou falho. E Deus vai continuar te abençoando e te aperfeiçoando para que você cresça naquelas áreas em que você não conseguiu ainda amadurecer. Paulo continua dizendo assim, no capítulo 6, versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Por quê? Porque nós nem tínhamos consciência do que era certo. Quando eu não conhecia Jesus, graças a Deus, tenho gratidão a Ele por isso, porque eu conhecia Ele de verdade com 18 anos, então desperdicei pouco tempo da minha vida, graças a Deus. Eu estava livre de fazer o que é certo, porque eu não sabia o que era certo. As coisas erradas que eu fazia nem me traziam peso na consciência, porque eu desconhecia o que era bom
e o que era ruim, o que era certo e o que era errado. Eu sabia, alguns princípios eu tinha. Eu sabia que não podia matar ninguém, sabia que não devia roubar ninguém, sabia que não devia fazer algumas coisas, mas eu não tinha a noção exata de como agradar a Deus. Eu não sabia o que entristecia o coração dele, e não sabia que essas coisas trariam consequências ruins para mim, se eu fizesse. Agora, qual foi o resultado disso? Ele fala assim: hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. É claro, eu tenho vergonha do meu passado, daquele período que eu era rebelde. Eu não conto aquelas coisas que eu fazia, às vezes eu falo numa reunião ou outra, num culto ou outro, do que eu fiz, de algumas coisas lá atrás, não para me orgulhar delas. Eu falo aquilo com vergonha, mas para que sirva de testemunho para outras pessoas. São os trapos de imundície que eu pego às vezes para me identificar com outras pessoas que ainda estão se sentindo assim. Então a nossa vida passada deve nos trazer vergonha e não alegria. Antes de nós conhecermos a Deus, aquilo que fizemos deve nos trazer vergonha. Eu fico às vezes também preocupado com pessoas que vivem de contar o seu testemunho de conversão. A vida inteira conta o seu testemunho. Parece que Deus não falou mais nada depois que eles se converteram. E eles muitas vezes começam a contar os seus feitos de antes de conhecer a Deus, as suas proezas de coisas ruins que faziam, quase como começa a ter até uma glória naquilo. Olha como eu era rebelde, olha como eu aprontei, mas eu me converti. Contam uma pregação de 1 hora, eles falam 50 minutos sobre as coisas erradas que fizeram e 10 minutos sobre a graça de Deus e a libertação do pecado. Aquele passado se torna um motivo de orgulho, ao invés de se tornar um motivo de vergonha. As coisas que nós fizemos antes de conhecer a Deus, os erros que cometemos, os pecados que praticamos, deve nos envergonhar. Agora, nós estamos livres do poder do pecado, e nós nos tornamos escravos de Deus. Que palavra forte, escravos de Deus. Paulo está falando isso. Nós não estamos livres para fazer o que bem queremos, estamos debaixo de um jugo de amor, mas é um jugo. Agora é interessante que o próprio Jesus não queria mais nos chamar de escravos, ele queria nos chamar de amigos. Então, esse estágio de se tornar escravo é um estágio que precisamos até entendermos que nós somos filhos e amigos de Deus. Enquanto não entendemos isso, precisamos entender que somos escravos. Se não servimos a Deus com o prazer de um filho, com o prazer de um amigo, sirva a Deus porque você é escravo dele. E aprenda a fazer aquilo que conduz à santidade e que resulta em vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo termina esse capítulo dizendo isso. Então, o ser escravo de Deus é um estágio entre você sair da escravidão do pecado e vir para Jesus. Nesse período, eu me libertei da escravidão do pecado, me torno escravo de Deus. E enquanto eu sou escravo de Deus, servindo a Ele para agradá-lo, para fazer o que é correto, para fazer o que realmente importa para Ele, eu vou aprendendo que mais do que escravo, eu sou filho. Mais do que escravo, eu sou amigo de Deus. Meu irmão, e quando você chega nesse estado de saber que você é filho, de saber que você é amigo, que Deus se importa com você, não apenas porque você o serve, não apenas porque o teu relacionamento não está mais baseado em fazer algo para receber algo, fazer algo para receber alguma coisa em troca, receber um favor de Deus. Você faz porque você gosta de agradar a Deus. Como é gostoso você agradar o seu amigo, como é gostoso você agradar a quem você ama, os seus filhos, sua esposa, pessoas que estão perto de você. Como é bom fazer o bem para o seu irmão em Cristo. Isso
é alegria, é melhor dar do que receber. Você vê o sorriso de uma criança quando você dá um presente para ela, você vê o sorriso do irmão, a gratidão do irmão quando você o presenteia com algo que você sabia que ele estava querendo. Como é gostoso isso, você vê aquela gratidão no coração da pessoa. É a mesma coisa com Deus. Como é gostoso você fazer algo que sabe que agrada o coração dele. Algo que traz prazer ao coração de Deus. Sabe, isso é muito mais do que ser um escravo. O escravo muitas vezes obedece ao seu senhor porque ele tem medo. O amigo não. O amigo, ele faz algo que agrada ao seu amigo. O filho faz algo que agrada ao pai, porque ele sabe que aquilo é bom para o pai. Ele sabe que aquilo vai alegrar o coração do pai. O amigo faz algo pelo amigo, porque sabe que aquilo vai trazer alegria para o coração do amigo. Então, se você ainda não descobriu o prazer de ser filho, se você ainda não descobriu o prazer de ser amigo de Deus, faça pelo menos porque você é escravo. Tenha respeito a Ele, tenha temor a Ele. Porque você vai crescer nessa condição. Com o tempo você vai entender que mais do que obediência, Deus quer a tua amizade. Mais do que o respeito, Deus quer o teu amor. Quer o teu coração. Amém? Então, a mensagem desta noite, a mensagem de hoje, que você está ouvindo agora no domingo à noite, é para que você não peque, não abra brecha, não baixe a guarda. Como Paulo diz, devemos continuar pecando para que Deus nos mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. É lógico que não. Se eu já morri para o pecado, como eu posso continuar vivendo nele? Não quero mais nada, não quero mais comprometimento com o pecado. Eu quero viver para Deus, eu quero me comprometer com Deus, eu quero reforçar a minha aliança com Deus, eu quero aprofundar minha aliança com Deus. Sabe o que você deve fazer nesses dias, meus irmãos, que você está mais isolado? Aprofunde a tua aliança com Deus. Chega no teu quarto e ore: Senhor, eu fortaleço a minha aliança contigo. Senhor, eu amplio a minha aliança contigo. Eu quero que a minha aliança vá na minha saúde, na minha família, nos meus negócios, nos meus relacionamentos. Aumenta, aprofunda em todas as áreas a minha aliança contigo. Eu quero ser mais fiel a Ti. Eu quero me consagrar mais a Ti. Aproveite esses momentos que você está mais sozinho e busque mais a Deus. Medite mais na palavra de Deus. Coma mais da palavra de Deus. Medite mais. Deixe o Espírito Santo falar mais com você. Como tem sido bom esse tempo de orarmos a palavra de Deus juntos, né? Tantos irmãos aqui estão fazendo esse tempo de oração, de leitura da palavra e meditação na palavra, não é? Como tem sido bom isso, porque nós somos estimulados uns pelos outros, não é? Temos lá a meditação diária do Haroldo, que bênção que é você poder interagir, né, com outros irmãos que estão participando, você não se sente só, e como isso é produtivo. Às vezes é mais corrido, você está num dia mais difícil, mais cheio, mas a palavra de Deus te traz alento, te traz esperança, te traz alegria, mesmo que a gente não entenda alguns textos. Passamos pelos 5 primeiros livros da palavra, que são livros mais difíceis, né? Principalmente o livro de Números, né? Livros mais repetitivos até, mas a palavra de Deus sempre produz efeito. Então, use todas as ferramentas que Deus está te dando nesses dias, não é? Pega aqueles amigos que você tem na igreja local, aqueles que você tem mais comunhão, ore com eles por celular, troque mensagens de WhatsApp, traga uma palavra de ânimo um para o outro, não é? Tenha um tempinho de oração pelo telefone. Não importa
a estratégia que você use, a ferramenta que você use, não abra espaço na sua vida para pecar, para errar o alvo. Mantenha as tuas defesas em dia, em alta. Amém? Como o apóstolo Paulo nos orienta em Efésios, se revista de toda a armadura de Deus. Capacete, couraça, escudo, espada, sandálias. Toda a armadura de Deus é para o teu proveito, é para a tua proteção, é para você sair bem na batalha. Vivemos um tempo de luta, vivemos um tempo de luta espiritual. Mas saiba que os maiores inimigos estão dentro de nós. São eles, esses inimigos internos que disputam a nossa alma, que disputam o controle da nossa vida. O velho homem que luta contra o novo homem, a velha criatura que luta contra o novo homem que foi gerado por Cristo dentro de você, a semente do reino de Deus, lutando contra a semente do reino de Adão, né? Esses dois reinos lutam dentro de nós, essas duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza, lutam dentro de nós. Essas são as principais batalhas que nós temos que vencer. E o inimigo, é claro, ele toma, quando ele vê que você abre uma brecha, que você abre uma fresta, que você abre uma brecha na sua armadura, ele rapidamente lança uma seta para te atacar, para te assolar. Então, não facilite, mantenha as tuas defesas em ordem, em dia. Essa é a palavra que eu tenho para você. Vou repetir o versículo 1 do apóstolo Paulo e até o versículo 2. Romanos 6, a partir do versículo 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Logo ele dá a resposta: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Devemos continuar pecando? Devemos achar que podemos tudo? Devemos enfiar o pé na jaca? Devemos aproveitar essa situação de crise para afrouxarmos as nossas resistências espirituais? Claro que não. Não. Fique firme, persevere, mantenha o teu foco em Jesus Cristo. Continue caminhando na direção do teu alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Saiba que você tem toda uma nuvem de testemunhas. A igreja local está caminhando junto com você. Você não está sozinho. Você tem irmãos que te amam. Você tem líderes que te amam. Você tem pastores que oram por você e que amam a tua vida, que ajudam a cuidar de você. Você não está sozinho. Mantenha os teus passos firmes e fortes na direção do teu alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Eu quero ainda orar com você. Convido você agora a fechar os teus olhos e abrir o teu coração. Senhor Jesus, nós não queremos usar momentos de crise para facilitar, para baixar a guarda, para achar que, está sendo tão difícil, eu estou justificado para cometer esse pecadilho. Meu Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos permanecer firmes, olhar para o alvo, olhar firmes para o alvo, em Jesus Cristo. Senhor, não queremos baixar a guarda. Ajuda os meus irmãos, cada um a ficar firme na sua posição, de amigos de Deus, de filhos de Deus, ou de escravos de Deus. Nós estamos aqui para te servir, Senhor. Nós queremos fazer isso com alegria. Fortalece o coração de cada um nessa semana. Pai, tira toda a ansiedade, toda a tristeza, todo o desespero. Traz esperança, traz alegria. Traz, Senhor, um tempo de refrigério para os teus filhos, Pai. Eu abençoo a tua igreja local, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada família da tua igreja, cada casal, cada jovem casal, cada irmã grávida, Senhor, cada criança, cada adolescente.
os mais velhos. Senhor, guarda todos debaixo do teu senhorio, debaixo do teu cuidado. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Boa semana a todos. Deus abençoe. Se tivermos alguma novidade das autoridades municipais de saúde, não é? Nós vamos avisar vocês. Fiquem em paz, em nome de Jesus.